Oi pessoal, aqui é o Davi, vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Existe fórmula secreta nos leilões? Bom pessoal, na prática da leiloaria, aqui na Alfa Leilões e também em nossa atuação nas redes sociais e no YouTube, recebemos muitas vezes questionamentos se de fato existe uma fórmula secreta para ter lucro nos leilões. Qual é a verdadeira matemática secreta para ter o melhor benefício nos leilões? E hoje a gente vai falar com você se de fato existe essa tal fórmula secreta. Mas antes de entrarmos especificamente no nosso vídeo, já deixa aqui o seu like se você gosta do nosso conteúdo, já deixa esse voto de confiança e também compartilhe o nosso material com outra pessoa que, assim como você, vai gostar de conhecer o leilão de verdade e de fazer bons negócios nos leilões. E entrando no tema do nosso vídeo, será que existe de fato uma fórmula secreta, uma matemática exclusiva para você ter o melhor resultado nos leilões? E do ponto de vista aqui da Alfa Leilões, do ponto de vista do leiloeiro que já realizou milhares de leilões, o que eu te digo é: não existe uma fórmula secreta. Existe um rito adequado, existe um procedimento adequado que pode te levar ao melhor resultado nos leilões, e esse rito, tal como a gente passa lá no nosso curso Leilão de Verdade, tal como falamos muito nas nossas lives, é você, arrematante ou assessor de arrematante, fazer uma excelente análise comercial, uma análise jurídica e, por fim, uma análise estratégica. Isso certamente vai fazer você chegar ao sucesso que você deseja nos leilões. Então, não é propriamente dita uma fórmula secreta, mas é um procedimento, uma fórmula de se ter benefício nos leilões. É importante seguir essa ordem que nós falamos, porque se o imóvel não tem uma atratividade comercial, não se justifica a sua análise jurídica. E ao perceber a viabilidade comercial, mas se deparar com algum ponto importante juridicamente ali que te traga alguma dúvida, é importante que você faça a análise estratégica para você definir se efetivamente o ponto anteriormente levantado, aquela luz de alerta amarela que surgiu, se isso de fato é um impeditivo para você participar do leilão, ou se não é um problema, ou se é um aparente problema que, com a análise adequada, você percebeu que está superado e que, na verdade, pode servir para você como um diferencial estratégico. Tudo isso a gente mostra bastante aqui nos nossos vídeos no YouTube. Você pode maratonar aqui vendo diversos vídeos que vão te auxiliar a ter a melhor estratégia, as nossas lives e também o nosso podcast. Temos muito conteúdo para você conseguir fazer uma boa análise comercial, jurídica e estratégica e ter o melhor resultado nos leilões. Aí sim você vai poder chamar isso de a sua fórmula secreta, a sua fórmula especial, a sua matemática que te traz os melhores resultados no leilão. Para não ficar só na teoria, nós vamos falar agora de um caso específico em que a aplicação desses 3 passos foi determinante para trazer um grande sucesso ao arrematante que participou do leilão aqui na Alfa Leilões. O caso em questão é esse que você está vendo agora aqui na nossa tela. Nós vamos também deixar o link para você acessar a página desse lote e ter mais informações. Mas como você vê, é uma casa em Piracicaba. Foi o leilão de uma casa em Piracicaba, avaliado, vamos arredondar em R$400 mil. Esse imóvel fica na região central de Piracicaba, com uma boa liquidez, mas ao fazer a sua análise comercial, você poderia entender pela uma viabilidade parcial, você poderia olhar para os números ali de oferta de imóveis na região e achar que não se tratava de uma oferta muito boa, de uma boa oportunidade. Mas, por ser um imóvel numa região central, com boa liquidez, você poderia deixar como um sinal de alerta esse ponto e passar para a análise jurídica. Na sua análise jurídica, você iria se deparar com um ponto que a gente vai destacar aqui na tela para você ver. Nua propriedade. O leilão era da nua propriedade, ou seja, existia
usufruto nesse imóvel. E esse ponto aqui, sim, você poderia chamar de a sua fórmula secreta, que seria uma análise aprofundada, porque muitas pessoas desistem de um leilão de numa propriedade quando se deparam com essa informação. Mas este ponto poderia ser o seu diferencial, como a gente vai mostrar, porque muitas pessoas, ao se depararem com a informação de que se trata de um leilão de numa propriedade, declinam, deixam de participar. Mas você, conhecedor do leilão de verdade, sabe que sim, deve surgir um alerta, você deve acender a luz amarela do alerta, mas você não deve parar a sua análise, você deve partir para a análise estratégica. Entrando na sua análise estratégica, o primeiro ponto seria definir a viabilidade comercial. E como dissemos, era um leilão com 40% de desconto de um imóvel na região central ali de Piracicaba. Ao fazer uma análise fria e superficial, poderia parecer que sim, seria positivo, mas não tão atrativo assim, sem tantos diferenciais, não seria algo fora da curva. Mas, se aprofundando na sua análise, você poderia perceber que, na verdade, o valor comercializado para um imóvel semelhante a esse na região estava por volta dos R$600 mil, de 550 a R$600 mil. Ou seja, comprando esse imóvel e fazendo ali uma mínima reforma, deixando ele em condições adequadas, você poderia vender esse imóvel por um valor bem superior ao valor de avaliação utilizado ali no processo. Porque, como você sabe, o valor de avaliação do processo, ele muitas vezes é feito do ponto de vista técnico. Tecnicamente, ele traz o valor que vale o imóvel, mas, por vezes, há elementos comerciais não tangíveis nesse momento, mas que podem ser levados em consideração por você, que fazem esse imóvel, na sua análise, ter um valor até superior ao que está ali fixado. E com essa análise comercial aprofundada, você poderia definir a sua estratégia por participar de um leilão de um imóvel não de R$400 mil, na verdade de um imóvel de aproximadamente R$600 mil. E o seu lance, esse sim, seria com base no valor de avaliação, 400 mil, e o desconto concedido de 40%. Ou seja, seria possível comprar esse imóvel por R$240 mil, fazer ali uma adequação e vendê-lo por um valor próximo dos R$600 mil. Então, comercialmente, era muito atrativo, muito viável a sua participação nesse caso. Mas aí existe ainda, como já dissemos, o ponto jurídico de atenção, que é a nua propriedade. Feita a sua definição comercial pela viabilidade, você deveria partir para a análise estratégica do ponto de vista jurídico. E o fato de existir um usufruto, ou seja, de ser um leilão de nua propriedade, poderia sim ser um impeditivo. Mesmo existindo esse benefício econômico gritante, comprar um imóvel e esperar que o usufrutuário faleça ou que ele desista de usar um imóvel poderia sim inviabilizar. E aqui só um parênteses, nós temos aqui vídeo específico explicando sobre leilão de numa propriedade, sobre usufruto. Seria bem interessante você assistir esse vídeo para se aprofundar. Então, partindo aqui para a análise, comprar esse imóvel e não ter a certeza do momento em que você poderia de fato desfrutar dele, utilizar pelo fato de ter que respeitar o usufruto existente, poderia sim inviabilizar, mesmo com o benefício econômico expressivo que a gente acabou de falar. Só que houve um ponto muito importante, uma situação muito importante no decorrer do leilão, que foi o falecimento do usufrutuário. O usufrutuário faleceu, isso foi conhecido aqui pela leiloaria, pela Alfa Leilões, e nós levamos isso ao conhecimento dos interessados. Então, as pessoas que declinaram de participar desse imóvel porque não fizeram uma análise comercial aprofundada ou porque não tiveram a perspicácia de buscar mais informações em relação à nova propriedade, acabaram declinando da participação. Mas os conhecedores do leilão de verdade buscaram contato com a leiloaria, buscaram as informações atualizadas e souberam da existência desse ponto novo, desse fato novo. Ciente desse fato novo, houve aqui uma arrematação por um cliente aqui da Alfa Leilões, conhecedor do leilão de verdade, e ele comprou, como vocês puderam ver do print que colocamos, e você pode entrar depois na página desse lote para ver, ele comprou praticamente pelo lance mínimo. O lance mínimo era 239 mil e alguma coisa, ele comprou por 240 mil reais. Um imóvel que ele
facilmente poderá vender por um valor superior a R$ 550 mil. Então ele fez um excelente negócio. Então com isso mostramos para você que não existe de forma genérica, de forma abstrata, uma fórmula secreta para ter bons resultados no leilão. Existe sim um procedimento adequado para os conhecedores do leilão de verdade, para aqueles que realmente querem fazer bons negócios. E o procedimento é muito simples: análise comercial, análise jurídica e o principal, análise estratégica. E para você que está começando nos leilões ou para você que assessora arrematantes em leilão, como fazer essa análise comercial, jurídica e estratégica? Nós vamos deixar aqui o link para vocês conhecerem o Lancei Hub, que é uma plataforma criada pela Alfa Leilões para auxiliar os arrematantes na sua análise e no acompanhamento de suas arrematações. Então, por exemplo, como que eu vou saber que o imóvel de fato vale mais comercialmente atualmente do que aquele valor que está colocado no processo? No Lancei Hub, nós temos ali um passo a passo, em que você pode colocar as informações do imóvel, os valores dele e pode buscar parâmetros no mercado, pode buscar imóveis semelhantes e alimentar o sistema com essas informações. O próprio sistema vai fazer o cálculo e te mostrar sobre a viabilidade, vai mostrar o real potencial, o real benefício econômico desse caso, desse imóvel. Além disso, nós temos um checklist, inclusive para você conferir questões jurídicas. E nesse checklist, você, nesse caso, teria ticado ali para mostrar que existe um ponto que poderia inviabilizar a sua arrematação, mas no aprofundamento da sua análise estratégica, você veria que isso estaria superado e que, na verdade, foi um diferencial estratégico para você arrematar com uma disputa menor. Então, na plataforma Lancei Hub, você consegue ter essa perspicácia na sua análise, essa profundidade, tanto comercial quanto jurídica, e uma vez arrematado, você poderá fazer o acompanhamento da sua arrematação pelo Lancei Hub. Por exemplo, se for uma arrematação parcelada, o sistema mensalmente vai calcular para você o valor da parcela para você colocar na guia de depósito judicial e fazer o pagamento. Outro ponto, pode ser que você, na correria do dia a dia, tenha dificuldade para lembrar as datas dos leilões. O Lancei Hub te lembra disso também. Você pode colocar ali o alerta e, antes do leilão, a plataforma vai te alertar, vai te informar que o leilão do seu interesse está chegando e que você poderá fazer essa arrematação. Para tudo isso, vamos deixar aqui o link do Lancei Hub. Quem tiver interesse, fala com a nossa equipe, a gente libera um cupom de desconto para vocês conhecerem a plataforma e aí sim para vocês criarem a fórmula secreta de cada um de vocês para fazer as melhores estratégias, para fazer as melhores arrematações, e certamente tudo isso passará por conhecer o leilão de verdade e fazer uma análise comercial, jurídica e estratégica. E se você gostou do conteúdo de hoje, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificações e esteja sempre conosco aqui, conhecendo o leilão de verdade para fazer os melhores negócios nos leilões, e até a próxima.